A Deus, né, que nos dá essa oportunidade, né, que abre as portas para nós, servos do Senhor. Segundo ao irmão Antônio, que me deu esse convite, pastor Antônio, perdão. E assim, eu fico muito feliz quando eu recebo essa oportunidade, porque é mais uma oportunidade que eu tenho de falar do amor de Deus, da misericórdia dele e da justiça que ele tem, né? Irmãos, a palavra que o Senhor me tocou está lá em Lucas, já pode abrir no Novo Testamento. Lucas, primeiro é Mateus, no Novo Testamento, depois Marcos, aí sim é que é Lucas. Capítulo de número 9. Capítulo de número 9. O versículo de número 23. Todos encontraram? Lucas 9, 23. Diz assim a palavra de Deus. Amém. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, coloco na tua presença, Pai, para te pedir, Senhor, guia esse culto do início ao fim. Livra-nos de todo mal, Senhor, que nós venhamos a prestar atenção nesse culto. Inclusive, meu Pai, capacita o pregador, Senhor, que sou eu, Senhor, para ministrar a palavra para o Espírito Santo. Venha ser conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é esse. Se quisermos seguir Jesus, devemos negar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Amém? Mas primeiramente, precisamos saber o que significa negar a si mesmo e tomar a cruz. Bem, primeiramente vamos falar o falso significado de negar a si mesmo. Esse é forte. Primeira coisa, autodesprezo ou baixa autoestima. Negar a si mesmo. Eu me desprezar, eu estar com a autoestima baixa, me colocar sempre para baixo. Não. Você toda hora se desprezando, dizendo que não presta, que é um lixo. Irmão, Deus fez a gente, irmão, a imagem e semelhança dele, com as capacidades que ele tem, a capacidade de criatividade, a capacidade de governar a terra. Assim, ele tem poder de criar o que ele quiser, mas a gente tem a capacidade de liderar a terra. Deus criou a imagem e semelhança dele. Você acha que Deus, ele permite a gente se chamar de lixo, desprezo? Esse pensamento não vem de Deus, viu? Se você tem esse hábito de ficar se chamando de lixo, desprezo, remova dessa vida, remova, em nome de Jesus. Outro falso significado: rejeitar todos os prazeres e confortos como se fossem ruins. O que é isso, Luiz Antônio? Sabe aquelas igrejas que tem dizendo que você tem que rejeitar tudo para dizer que é santo? Dizer que eu tenho que negar a si mesmo. É o rejeitar um momento de lazer, uma pizza com a família, sabe? Uma pizza com a família, uma alegria com a família, de maneira correta, é claro. Desde que eu não seja na roda dos escarnecedores, meus irmãos. Uma alegria com a família, aquele momento de lazer e tal, alegre. Se você acha, irmãos, que para ser santo tem que abandonar um momento de lazer, tem igrejas por aí que até proíbe o lazer, porque são costumes das igrejas. Mas não acredite, Deus não proibiu o lazer. Deus não proíbe o lazer, você pode sim curtir a sua vida, tudo, é claro, seguindo a Jesus, sem se desviar e colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Amém. Nem se iniciando. Agora, vamos lá. Eita, agora é fogo. Agora outro significado falso. Sacrifícios externos e práticas religiosas, como jejuns, doações e atos de serviço. Se você acha, irmãos, que jejuar é prática de negar a si mesmo, não é verdade. Se você acha que jejum, doações, você acha que está negando a si mesmo, infelizmente não está. Porque você vai estar sim, agradando ao Senhor, vai estar fazendo a vontade de Deus, e a gente tem que sim jejuar, fazer a vontade de Deus, ajudar o próximo. Isso é o que Deus nos manda fazer. Deus não condena essa prática, mas não significa se você está fazendo jejum. Tem essas igrejas também que a gente faz jejum, faça jejum todo dia. Eu já conheci, meus irmãos da igreja, que jejuaram o dia todo, irmão, sem beber água, sem brincar. Irmãos, essa pessoa, irmãos, está fazendo mal à saúde dela. Está fazendo mal. A gente tem que cuidar da nossa alma, assim, mas tem que cuidar do nosso corpo também. Amém. Então, meus amados irmãos, se você acha que jejuar, doar, ato de serviço, está negando a si mesmo, não é. Você está ajudando a obra de Deus e está se matando a carne e se enchendo do Espírito. Quando se jejua, quando faz a obra de Deus, enfim, respectivamente, você não está negando a si mesmo. Agora, negar desejos humanos legítimos, como os bons relacionamentos, descanso e momentos de alegria. Se você tem muitas vezes, meus irmãos, tem relacionamentos que é de Deus, mas um espírito, irmãos, que o diabo muitas vezes ele quer o quê? Destruir
nossos bons relacionamentos, nosso momento de alegria, porque Ele quer colocar na nossa cabeça que é mal. Ele quer colocar na nossa cabeça que não presta. Às vezes, quando uma esposa casa com um marido descrente, aí o que acontece? Aí o diabo coloca, deixa esse marido, ele te faz raiva mesmo, e ele é descrente, ele não é crente. Mentira do diabo. Vocês entendem, irmãos, que não é bem assim. O marido é santificado pela esposa. Amém. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Eu creio eu também assim com a esposa também. Amém. Só que é claro, se você ainda é solteiro, busque uma pessoa assim, dê mais atenção às pessoas santas, às pessoas que servem ao Senhor, tá bom? Conselho de amigo. Vamos dizer aqui, outro significado falso. Se vê como uma vítima constante. É bem parecido com autodesprezo. É se colocar a culpa toda hora de si mesmo. Às vezes você erra e você fica se colocando culpa, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso não agrada a Deus, irmãos. Isso não agrada a Deus. Isso não significa negar a si mesmo. É se colocar toda hora como uma vítima nas situações da vida. Tá bom, gente? Agora, o real significado de negar a si mesmo. Presta atenção. O real significado de negar a si mesmo. Renunciar a privilégios pessoais em prol do serviço ao próximo. Assim, como eu disse, você fazer obras religiosas, não significa negar a si mesmo, mas você negar em prol do serviço ao próximo, com a intenção de fazer isso para a obra de Deus, você está negando as suas vontades. Quando às vezes chega uma oportunidade de fazer alguma coisa e você nega aquilo ali para ajudar o próximo. Agora você está negando a si mesmo. Amém? Amém. Para participação na obra de Deus, mesmo que isso traga sofrimento. Como negar a si mesmo significa você participar da obra de Deus, e mesmo que isso traga sofrimento, você tem que participar. Pessoas hoje em dia deixam a obra de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa a pessoa deixa a obra de Deus. Qualquer probleminha de nada deixa a obra de Deus. Mas ela não sabe que tem um céu esperando ela. Ela não sabe que tem um reino celestial esperando essa pessoa. Glória a Deus. E ela não entende, meus irmãos. Ela não entende. Ela não entende que Deus tem um plano para ela. Aí qualquer coisa no mundo, ela já quer deixar, coisa ruim que acontece, já quer deixar Deus. Por isso que muitas pessoas vendem a alma. Não estou nem para a alma. Eu quero ganhar essa terra, as pessoas dizem. É isso que as pessoas dizem, não confunda. Porque ela não se importa, irmão, com o céu, só se importa com essa vida. E assim, não faça isso não, viu? Você vai se arrepender, viu? Agora, deixa eu ver aqui. Reconhecer que nossas obras e méritos não podem alcançar a salvação. Negar assim, reconhecer, irmãos, que nossas obras e méritos não pode trazer, irmãos, nossa salvação. A gente não é salvo por obras, é pela graça somente. É claro, vive em santidade. Sem santidade você não verá o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ok, agora, obedecer a Deus e colocar nossos desejos e ambições pessoais de lado. Não significa, irmão, que a gente tem que largar tudo na nossa vida, entenda. O que estou tentando dizer é que a gente tem que deixar nossas ambições de lado em segundo lugar. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas você serão acrescentadas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Palmas para Deus. Deixa eu ver aqui. Agora, escolha diária e contínua de viver sob a liderança de Cristo. É você crer que Deus pode liderar a sua vida. Meus amados irmãos, Deus ele tem controle de tudo. Tudo nessa vida. Tudo está submisso a Deus. Amém. E a gente tem que entender isso na nossa vida. Porque se a gente não tem fé que Deus pode controlar tudo, a nossa fé é fraca, a gente muitas vezes, a gente não coloca a nossa fé em Cristo. Mas você deve estar se perguntando, Luiz Antônio, eu passei por uma situação que eu orei, eu busquei ao Senhor e Deus não fez o que eu queria. Meus amados irmãos, em primeiro lugar é a vontade de Deus. Amém. Em primeiro lugar tem que ser sempre a vontade de Deus. A gente ora, a gente faz tudo o que tem que ser feito. Mas a última palavra vem de Deus. Amém. Você vê Davi ele pecou, o filho dele nasceu morto, mas ele orou, jejuou, tá na Bíblia, ele jejuou, viu? Jejuou, orou, mas o filho dele não ressuscitou, não reviveu. Né, meus irmãos? Irmão, eu vou lhe contar uma coisa, mas quando é da vontade de Deus, acontece. Eu já vi casos, irmão, já vi casos sérios, não é videozinho de internet aleatório, não. Eu já vi casos sérios, irmão, de cristão, que pelo poder de Deus, não foi ele, ressuscitou pessoas. Amém. Então, irmãos, é para você ver aonde a vontade de Deus vai. Mas isso só se for da vontade de Deus, gente. E a pessoa tiver, claro, tem que ter sanidade também. Porque se a pessoa não tem autoridade no mundo espiritual, como é que Deus vai atender uma pessoa que ele não conhece? Um falso crente. Aí essa pessoa não necessita
Não ressuscita ninguém. É verdade. Oh, glória. Pois é. Vamos lá. Agora vamos falar de tomar nossa cruz. O falso significado de tomar a cruz. Agora, fardo muito pesado que alguém deve carregar em sua vida. O falso significado de carregar a cruz. Exemplo, doença, trabalho ruim, casamento difícil e até sofrimento em alguma área da sociedade, como uma vida injustiçada na igreja. Irmão, carregar nossa cruz não é aquela pessoa na sua família chata. Não, assim, entenda. Não é aquela pessoa que a gente não gosta. E carregar a cruz não é aquele trabalho que incomoda a gente, aquele trabalho cansativo, nem aquela injustiça que a gente passa na igreja. E isso, muitas das vezes, as pessoas elas têm esse significado. Estou carregando aqui a minha cruz, estou carregando aqui o meu marido, a minha esposa, que é uma cruz, ele é difícil. Mas não é assim, gente. Não é assim. Biblicamente não é assim. Biblicamente não é assim. Aros Antônio, ele dizia nada disso. Biblicamente não é assim. Eu falo pela autoridade do Espírito Santo. Eu estudei a palavra de Deus e biblicamente não é assim. Amém. Não é um fardo da nossa vida. O real significado de tomar cruz é sofrer todos os dias por causa do compromisso com Deus. Amém. Esse é o verdadeiro significado. Sofrer todos os dias. Não é um fardo, é o sofrimento que a gente passa todos os dias. É a disposição, irmão. Estar disposto a morrer para seguir Jesus. Como assim, Antônio? Que nem a morte pode fazer a gente negar Jesus. Amém. Parece até os dias de hoje, irmão. Talvez a gente nem tenha muitas essas coisas. Mas, irmão, tem países por aí, como na África, as pessoas são mortas. São caçadas, irmão. Só porque é cristão. Irmãos, então, fique alerta, irmãos. Ainda bem que a gente está no país cristão, né? Ainda bem não, graças a Deus. Amém. Porque, irmãos, e vou logo dizer para você, muitas vezes, essa sua perseguição pode levar até a morte. Mas é só você lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei pediu para eles se curvarem a uma estátua gigantesca. Eles não se curvaram, porque era idolatria. Eles iam ser jogados numa fornalha. E foram jogados, mas não se queimaram. Glória a Deus. Jesus Cristo estava lá. Amém. Glória a Deus. A glória de Deus. E o rei se converteu, viu? O rei, ele disse, olha, quem falar mal do rei de Sadraque, Mesaque e Abednego vai se dar mal. Esse é o poder de Deus. Então você nunca nega Jesus. Independente se vier a morte, o que for, nunca nega a Cristo. Amém. Amém? Agora, se identificar completamente com a mensagem de Cristo. Isso aqui eu já falei, perdão. Irmãos, a cruz, vamos agora falar o que é que era a cruz, né? A cruz, irmãos, era a morte mais humilhante e dolorosa de todas na época. As pessoas tinham um temor muito grande à cruz. Quem conhece a história sabe, era uma morte temerosa, ninguém queria nem pensar na cruz. Hoje em dia a gente vê muitas mortes violentas por aí, né? Em várias coisas, assassinatos. Mas a morte de cruz, irmãos, era uma morte oficial, era uma morte de humilhação, irmãos. Irmãos, as pessoas, irmãos, elas caminhavam, irmãos, direto para ser crucificado, carregando o próprio instrumento de morte, sendo humilhado no meio do caminho. E assim que Jesus foi crucificado, gente. Jesus foi dessa forma, aí ele foi humilhado, caminhando pelo caminho, sendo humilhado, escarnecido. E hoje em dia, com um simples escarnecimento, irmão, que a pessoa chega, olha o bobinho, a gente já quer se ofender, não é verdade? Muitos de nós, né? Não é todos, né? Mas a Bíblia diz claramente, Jesus disse que aquele que chama o seu irmão de débil, idiota, tolo, é réu do inferno. Então, irmão, cuidado com essa brincadeirinha, viu, gente? De chamar os outros de tolo, porque isso pode te levar para o inferno, viu? Às vezes tem pessoas que brincam sem maldade, mas outros brincam realmente para escarnecer. E você acha mesmo que Deus se agrada de escarnecedores? Lamento, mas Deus não se agrada de escarnecedores. Tudo bem, brincar descontraidamente, tudo bem. Só vou dar um conselho para vocês, irmão. Tem pessoas na igreja que não gostam disso. Não gostam de pessoas quando escarnecem dela. Nós, pela linguagem corporal dela, se ela não gosta, se ela faz uma cara de mal, ou pela própria opinião dela. Você que passa por isso, converse. Porque a gente não pode, irmão, escarnecer pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que não gostam. Então, irmãos, Jesus, ele tinha muito autocontrole. Ele tinha muito autocontrole. Até hoje tem. Ele é todo poderoso. Porque assim, meus amados irmãos, devemos ter autocontrole. Relevar, deixar na mão de Deus os insultos, os escarnecimentos. Porque Jesus, ele disse assim, perdoa, Senhor. Ele não sabe o que faz quando ele foi crucificado. Sabe, meus amados irmãos? Então, o que você quer dizer com isso, Luiz Antônio? Que a gente não deve, irmãos, deixar as coisas pequenas nos atingir. Não deixe, irmão, as coisas pequenas atingir você. Releve, irmão. Respire fundo. Mas não deixe as pequenas coisas lhe atingir. Isso muitas vezes mostra a imaturidade. Ainda mais que um servo de Deus.
Amém? Amém. E você que escarnece, tome muito cuidado com essa atitude. Porque escarnecimento não agrada a Deus. Brincar, descontrair entre os irmãos é uma coisa. Descontração é normal. Mas agora, escarnecer para fazer o mal mesmo, não agrada a Deus. Verdade. E vocês sabem, todo cristão sabe disso. Mas mesmo assim não quer colocar em prática. Então fique alerta. Amém. Irmãos, independente das lutas e humilhações, devemos fazer, irmãos, esses esforços, ou seja, negar nós mesmos e tomar nossa cruz, para seguir a Cristo, pois nos aguarda, irmãos, o reino celestial, após a batalha que temos pelo Evangelho. Amém? Todos nós sabemos disso. E agora, vamos ler os próximos versículos. Versículo 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvar-la-á. Pois que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Meus amados irmãos, o que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a salvação? Né, meus amados irmãos? Muitos buscam ganhar o mundo. Como assim, Luiz Antônio? Muitos buscam ganhar o mundo. Como eu disse para vocês, vende a alma, faz tudo pelo sucesso, pela fama. Mas, irmão, a gente tem que buscar o reino de Deus. Amém. Irmão, nós devemos buscar o nosso objetivo nessa vida. Amém. Nós temos objetivo, não é pecado, Deus não condena. Mas, irmão, sempre, da maneira correta. E não colocando nossos planos acima de Deus. Glória a Muitas Deus. pessoas não negam, não querem servir a Cristo. E acabam o quê? Só ganhando essa terra. Eu vou ganhar essa terra. Eu vou focar nos prazeres dessa terra. Aí não sabe o tamanho da catástrofe que espera ela. Irmãos, o inferno não tem vida não. Lá não tem cenário. Lá não tem nada. Lá só tem fogo. Todos sabem, né? É só fogo. É praticamente um lago de fogo. O inferno é um lago de fogo, irmãos. Não brinque com sua salvação. Porque hoje em dia, você tem uma ideia, você vê a história do rico Lázaro, né? O rico não estava nem aí para a salvação e tudo. Não estou nem aí para a salvação. Mas quando ele foi para o inferno, ele queria uma gota de água para a língua dele. Porque a língua estava em chamas. Ele só queria uma gota de água, porque lá não tinha prazer, lá não tinha vida, lá não tinha nada. Irmãos, lá tem enxofre, lá não tem vida. Você pode não dar valor, muitas vezes, muitos cristãos não dão valor à salvação, brigam com a salvação. Mas cuidado que quando o cristão não se arrepende, ele vive uma vida que não agrada a Deus, ele vai se arrepender. Ele vai estar lá queimando, dizer o que foi que eu fiz com a minha vida. E vou dizer uma coisa, é eterno. Não tem, irmãos, é eterno. Não vai ter limite não vai ter descanso não. O destino do inferno é eterno. Assim como a salvação também. E a salvação nem se fala, né, meus irmãos? Ruas de ouro, Oh, glória. paz, lá não Aleluia! tem pranto, lá não tem luto, lá é só alegria. Lá vamos ser um ser humano transformado, não vai ter limites, irmão. Feliz para a gravidade, vai ser incrível, vamos ser outra pessoa. Fora isso, não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que vai ter também uma nova terra. Muitas pessoas dizem que Deus não destruiu, que Deus disse lá em Gênesis que não vai destruir a humanidade, não vai destruir a terra, né? Em algumas traduções. Só que as pessoas dizem, mas Deus vai destruir no Apocalipse. Vai não, vai ter uma nova terra. Essa terra vai sumir as coisas da terra, mas vai ter uma nova terra. Amém. Vai ter uma Amém. nova terra linda, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter uma nova terra linda para nós. Diz os estudiosos, eu não sei, que vai ser como o Jardim do Éden, só não vai ter mar. Aí isso a Bíblia diz. A Bíblia diz lá, o mar já não existia, lá em Apocalipse. Só não vai ter praia, mas vai ser um lugar lindo, viu, gente? O que nos espera, irmão? Você tem uma ideia, lá o brilho vai ser tão grande, o brilho lá vai ser tão grande que a Bíblia diz que Jesus que vai iluminar. É Jesus que vai iluminar com o brilho dele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora vamos ler o versículo 26. Porquanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Irmãos, não tenha vergonha de testemunhar a sua fé em Deus. Você Aleluia. negou a si mesmo, tomou a sua cruz, agora não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Mesmo que signifique nadar contra a corrente da sociedade. A sociedade, Verdade. irmãos, ela nos impõe padrões que nos proíbem de ser um servo de Deus, de manifestar nossa fé. E isso é uma coisa tão séria, irmãos, que eu cheguei a estudar esse assunto. Esse negócio de não poder pregar nas escolas, eu pesquisei, e eu estudei bastante, pesquisei, pelo que eu entendi, assim, cada escola tem sua norma. Tem escola por aí, se brincar, você não deixa dar nem você dá um aleluia.
Mas assim, irmão, é o que eu acredito, não tenho provas. Mas, irmãos, o que é proibido, gente, é você obrigar a pessoa a seguir os seus dogmas, suas regras religiosas. Mas você falar de Deus entre amigos, cantar louvor mais os colegas, ler a Bíblia ali em união, em conjunto, mas obrigar os outros a ouvir o que você não quer, pregar assim, dar panfletos, isso aí não pode. Mas você pode falar de Deus dos amigos. Então, vou dar uma dica para vocês, ó. Quando vocês forem na escola, vocês que são jovens, começa a fazer amizade com alguém, aí começa a falar de Deus de leve. Glória a Deus. Grupo, aí começa só a falar de Deus. Aí você está pregando a palavra sem ser contra a lei. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, dica para vocês. Tem que ser esperto, irmãos. Servo do Senhor é assim, tem que ser esperto, irmão. Amém. Irmãos, demonstre que Cristo é o centro da vida. Deus é tudo, ou seja, Deus é tudo. Com ações e palavras, irmão. Porque se você não fizer isso, Deus não lembrará de você no juízo final. Amém? Amém. Amém. Vamos agora para uma parte muito importante, que é que Jesus é condenado à morte. Lá em Mateus 27. Mateus 27, primeiro livro do Novo Testamento. 2 livros antes. Lucas, aí vem Marcos, depois é Mateus. Depois é Mateus. Vamos lá. Mateus 27. Mateus 27, o versículo número 19. O versículo número 15. Mateus 27, versículo número 15. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o governador costuma soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. Irmão, Jesus foi preso, irmão, sem ter feito nada. Então é claro, gente, que tudo isso é a proposta de Deus. A gente passa por injustiça na nossa vida, mas tudo isso é a proposta de Deus, meus irmãos. Amém. Tem coisa, isso aí, irmãos, era um sacrifício final que Deus estava tendo. Porque antigamente, nos tempos dos hebreus, tinha que matar um cordeiro. Todo mundo sabe, matar um cordeiro para expiar os pecados. Só que Deus é o cordeiro de Deus. Deus não, Jesus é o cordeiro de Deus. Amém. Aí ele foi o sacrifício final. Aí, quando ele foi sacrificado, quando ele fez esse sacrifício, ele é capaz agora de perdoar pecados, ele reina. Esse é o poder de Deus, meus amigos. Então, se você entrar, por que Jesus fez esse sacrifício? Porque foi o sacrifício final ali de Deus. Antes tinha que sacrificar um cordeiro lá no tabernáculo, né, no templo. Aí Jesus ele foi o sacrifício final, porque as pessoas elas sacrificavam um cordeiro para expiar os pecados, mas elas não tiravam do coração. O coração continuava sujo. Foi por isso que Jesus disse, porque a gente agora pode ter contato com Deus, quando a gente quiser. Antigamente tinha que ter o sacerdote, tudo, agora não. Agora nós mesmos podemos ter contato com Deus. Olha que bênção, meus amigos. Glória a Deus. Por isso que hoje em dia, por isso que a gente hoje em dia ora, busca o Senhor, é claro. Antigamente as pessoas podiam sim orar a Deus, mas hoje em dia a gente tem total contato com Deus. Amém. Vocês entenderam, gente? Por isso que Jesus veio, é o sacrifício final. Amém. Glória. Glória a Pronto. Deus. No versículo 18 me chama a atenção uma coisa, irmão. Pois ele sabia que por inveja havia entregado. Meus amados irmãos, agora pegando a nossa vida como servo de Deus, irmão, nós que estamos muitas vezes passando por inveja, ou muitas vezes a gente tem inveja, irmãos, a inveja, a Bíblia diz que ela apodrece os ossos, irmão. A inveja não vale a pena. A inveja, ela traz discórdia. Às vezes a inveja ela faz a pessoa fazer o mal, uma coisa que não agrada a Deus. Irmãos, ele não presta inveja, meus irmãos. Agora me pergunta, Antônio, como vencer a inveja? Irmãos, eu estudei um pouco psicologia, e de acordo com a psicologia é o seguinte, que Deus me foi estudando, irmão, estou pegando um conhecimento que Deus me revelou. Deus, irmãos, primeiramente, a gente tem que entender que todo mundo tem alguma coisa nessa vida. Todo mundo tem e não tem alguma coisa nessa vida. Eu posso ter uma esposa, mas eu não tenho um trabalho melhor. Eu posso ter um trabalho melhor, mas eu não tenho uma família. Eu posso ter uma casa pequena, mas eu tenho paz. Aí agora o outro irmão pode ter uma casa grande, mas é uma vida cansativa e não tem paz. Então, entende, irmão? Todo mundo tem ou não tem alguma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Então, vença a inveja na sua vida dessa forma, tá bom? Querendo que todo mundo tem qualidade e defeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Todos nós somos iguais perante Deus. Glória a Deus. Agora vamos aqui para o versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer, Pilatos, a liderança,
O governador: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Eu creio que ninguém já pregou sobre esse versículo, mas uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que muitas vezes Deus alerta os nossos inimigos através de sonhos. Irmão, se você é uma pessoa santa, irmão, Deus protege você contra o mal. Amém. Deus alerta. Eu estou falando em pessoas que envolvem pessoas más. A gente tem que, irmão, ter misericórdia, orar a Deus para ter amor por elas. Amém. Não tem que ter ódio delas, não. Isso não vem de Deus. Tá bom? Aí, irmãos, Deus às vezes alerta os inimigos. Não toque nessa pessoa. Não chegue perto dela. Deus alerta, de alguma forma Deus alerta ele. Então, meus amados irmãos, se você é uma pessoa santa e tenta mexer com uma pessoa que não é, que é de Deus também, e Deus escarnecendo, mexendo, está fazendo mal contra ela, agressão psicológica, está se fazendo mal, cuidado, que Deus alerta para você, que Deus não deixa, meus amados irmãos, você mexer com pessoa santa. Deus alerta para você. Se Deus alerta você para não mexer com essa pessoa, então não mexa. Amém. Amém? Então é isso, irmão. Vamos agora para o versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. Era uma votação, né? Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Aí olha só o que diz aqui, ó. O governador lhe respondeu dizendo: qual desses dois vos queres que eu solte? Disseram: Barrabás. Pilatos disse: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? E eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhe perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram mais, dizendo: seja crucificado. Meus amados irmãos, um detalhe que me chamou a atenção é que até as pessoas que não servem a Cristo, meus irmãos, sabem que servos do Senhor são servos do Senhor. Amém. E muitas vezes a gente não enxerga isso. A gente não enxerga, a gente não respeita o nosso irmão, que está com o Espírito Santo, está com Jesus Cristo na vida dele, está com Deus Espírito Santo na vida dele. E a gente não respeita o nosso irmão. Até um criminoso, o Cirano já falou muito disso, até um criminoso muitas das vezes respeita o cristão. Mas nós, servos de Deus, não respeitamos nosso próprio irmão. Nós, servos de Deus, irmão, que vergonha. Não é apontando pecado, é dizendo que é uma vergonha para cada um de nós esse hábito, né, irmão? Porque até muitas vezes, olha, o sacerdote não conheceu que era Jesus, mas até não conheceu a inocência de Jesus, porque ele tinha inveja, né? Mas o governo diz: ó, que mal ele fez. Até o mal percebe que Jesus era o Cristo, que Jesus ele era um profeta. Só que não é que ele percebeu que era o Cristo, entenda. Jesus era servo de Deus, que Jesus ele tinha um poder diferente, Jesus era diferente. Amém. Amém, irmãos? Então perceba isso na sua vida. Tem pessoas por aí que estão lutando pelo Evangelho, estão lutando para viver em paz na casa do Senhor, em paz aonde quer que seja, mas muitas vezes ela não encontra essa paz. Porque a impressão que a gente tem muitas vezes da igreja é igual nos filmes. Uma igreja tranquila, alegre, o louvor, aquela coisa, o lugar mais pacífico da sociedade. Mas você vai na igreja, quase um candomblé, gente. Assim, não é sem intolerância religiosa. Quase um candomblé, gente, cheio de práticas mundanas, cheio de tudo que o diabo gosta, irmãos. Você acha mesmo que Deus se agrada disso? Então, irmão, muitas igrejas que estão por aí, vou dizer agora uma palavra muito forte, presta atenção. Muitas igrejas que estão por aí não são igrejas, viu? São seitas. Seguem doutrinas que não são comuns às igrejas normais, às igrejas convencionais. E essas igrejas, meus irmãos, elas não servem a Cristo, viu? Cuidado, essas igrejas são perigosas. Seitas. Como é que eu detecto uma seita, Luiz Antônio? Ó, irmãos, quando ela segue uma palavra que não é de acordo com os padrões da palavra de Deus, das igrejas convencionais, tem muita gente que se aceita. E é difícil manter santidade em uma seita, viu? Você não vai, eu acho que tem assim 1% de chance de ser santo em uma seita. Pois é, meus irmãos, porque infelizmente essas igrejas, elas não são igrejas, elas são igrejas que praticam mal. Muitas vezes pessoas cheias de pecado, que não querem buscar o Senhor, vivem uma vida sem santidade. Será que isso agrada a Deus? Não, meus irmãos. Então preste atenção nesse detalhe, viu, gente? Agora, continuando aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que estava. Irmãos, o versículo 23, obrigado. Agora, uma coisa que me chama a atenção, gente, antes de terminar, já estou terminando, viu, gente? Que olha só, as pessoas, elas, por inveja, elas já seguiram a prática de todo mundo.
repetir na prática de todo mundo. Essa coisa, né, meus irmãos? Se todo mundo está gostando de música, eu vou gostar também. Se todo mundo gosta disso, eu vou gostar também. E muitas vezes nem tudo que todo mundo gosta agrada a Deus. Então fique alerta. Mas todo mundo está gostando desse livro, desse filme. Todo mundo está gostando disso. Todo mundo está indo para tal local. Eu vou também. Não. Esse é o maior erro, irmão. Porque quando muitas pessoas estão fazendo, a gente tem que repetir. Então fique alerta com essa técnica, viu? É uma técnica de persuasão, para quem não conhece. Uma técnica de convencimento, vamos dizer assim. Entendeu? Então fique alerta, irmãos, com essas coisas desse mundo. Sirva a Cristo, mas não queira seguir não queira seguir nas águas da sociedade. Siga na contramão da sua sociedade, viu? Vocês entenderam, né? Tá entendendo? Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, todos nós sabemos o que aconteceu depois, né? Depois dessa luta, Jesus foi crucificado, sofreu muito, não só na carne, mas também no espiritual. Tem pessoas que pensam, mas Pedro também foi crucificado. Mas Jesus não foi na carne. E ele não fez nada. Pedro fez muita coisa errada. Mas Jesus não fez nada. Foi o quê? Na carne, sentindo todo aquele peso. Mas graças a Deus, irmão, depois que ele foi crucificado, morreu, foi colocado num local, não sei como é que chama. Aqueles locais que colocam as pessoas mortas. Sepulcro. Mas, irmãos, depois, se eu não me engano, de 3 dias, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, vamos para Jesus. E agora, vamos para o resultado, né? Mateus 28. Esse aqui é ele ressuscitado, viu, gente? Mateus 28. Um capítulo à frente. Mateus 28, versículo 16. Ai, que glória. Aleluia. Mateus 28, 16. Presta atenção, irmão. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as usando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Amém. Irmãos, o resultado de Jesus agora, irmãos, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele sempre teve, irmãos, mas Deus sempre foi todo poderoso. Mas ele agora foi dado poder no céu e da terra, meus irmãos. Jesus agora, ele tem toda a autoridade. Nós podemos entrar em contato com o Pai Celeste, sem precisar de sacerdote. Esse é o poder de Deus, meus irmãos. E a nossa vida é buscar o Senhor. Nossa vida é adorar Ele. O nosso propósito, irmão, acho que assim, irmão, eu tenho que dizer uma coisa importante, meus irmãos. Nós, servos do Senhor, temos que entender que o sentido da vida é Jesus Cristo. Amém. Muitos cientistas já descobriram que o sentido na vida é Jesus Cristo. Os ateus, eles dizem que a gente nasceu do nada. Somos um bando de moléculas. Não, não. Eles têm essa visão, que nós somos só molécula. Para eles a vida não tem sentido. Aí as pessoas que não têm essa vida, elas que estão se dando mal. Elas que estão se dando mal. Amém? Amém. Porque essas pessoas, vou explicar o porquê. Porque essas pessoas vivem uma vida vazia. Elas não acham que a vida tem sentido. A vida sem Deus é assim, vazia. Para elas a vida não tem sentido. Pessoas que às vezes têm tudo, têm informação, têm tudo, mas não tem Deus. Essas pessoas, elas não têm sentido na vida dela. E quando a coisa ruim acontece, às vezes é muito rica e tal, ela o quê? Comete um suicídio. Não tem mais sentido na vida. Aí o sentido da vida é Jesus, gente. O sentido da vida é Deus. Amém, gente? Amém. Esse é o sentido da vida. Amém? Glória a Deus. A maior mentira, meus irmãos, que tem nessa vida, na sociedade contemporânea. O sentido da vida é trabalhar, estudar, se formar, casar. Essa é a verdadeira felicidade. Não, meus irmãos. Uma vez eu vi um testemunho, meus amados irmãos, de um filósofo, que ele se formou, que ele acreditava que a vida dele, eu vi na internet, a vida é só o quê? Casamento, trabalho e uma vida construída. Casamento, trabalho e a feliz da vida. E o que aconteceu? Ele foi para a faculdade, para a faculdade de filosofia, que era o que ele tinha, era o que ele podia entrar, né? Pelo menos concorrida. Ele se formou e ele conseguiu casar, ter a família dele, só que ele destruiu a vida dele, porque ele era soberbo. Ele era um filósofo soberbo, irmão. Ele era um filósofo assim, que só se importava com si mesmo, soberbo, se achava autoridade.
brigou com a esposa, sempre brigava com ela, a esposa se separou dele. Ele perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu a mãe dele morreu. Aí foi que ele começou a buscar o Senhor. Deus foi uma irmã, ele estava bêbado, essa que eu me esqueci de falar, mas ele estava bêbado. Foi escarnecer com a irmã e disse: olha, você tá alterado, não vou falar com você agora não. Aí depois de um tempo a irmã conversou com ele começou a buscar o Senhor. E assim, ele, graças a Deus, Deus transformou a vida dele. Ele hoje está buscando o Senhor. E até ministrar a palavra de Deus, irmão. Porque ele se formou em biologia também. Até ministrar a palavra de Deus na aula de biologia ele ministrou. É claro, se você é professor, não seja louco. Você só pode fazer essas coisas com autorização, irmão. Porque você não pode brincar. Você não pode brincar, não. Mas tem que ser ousado. Mas não pode ser arriscado. Você tem que tomar cautela. Você tem que ter a fé, a ação, mas ainda assim, tem a cautela do que você faz, para você não fazer tudo isso. Sabe, meus irmãos? Então, gente, fica aí essa reflexão. Eu sim. E agora a reflexão: será que eu estou negando a mim mesmo, tomando a minha cruz? Será que eu estou servindo a Cristo como deve ser seguido, meus irmãos? Será que Deus está se agradando de mim? Será que eu estou indo na contramão desse mundo? Será que eu estou vivendo para esse mundo ou para Deus? Amém? Amém. Irmãos, essa palavra assim, Deus tocou no meu coração, foi ricamente abençoada. Amém. Irmãos. E assim, antes de terminar, só contar um testemunho, irmãos. Para a glória de Deus, meus amados irmãos, eu agora, para a glória de Deus, eu estudei muito, trabalhei, passei muita batalha na minha vida. Quem conhece a minha vida sabe, foi muita luta, muita dificuldade, mas para a glória de Deus, eu vou empreender, meus amados. Então, Glória a Deus. eu vou empreender, vou ser dono de cantinho escolar e papelaria. E assim, eu sempre buscava o Senhor, irmãos, e passava muita luta. Eu era sempre muito desprezado, criticado, escarnecido. Muitas críticas passavam na minha vida e eu pensava: meu Pai, é tão difícil, Senhor, passar por essas batalhas, Senhor. Até que Deus colocou no meu coração, colocou assim, minha mãe teve a ideia: olha, Antônio, vamos abrir, porque minha mãe é dona de escola, sabe, de reforço escolar, vamos abrir uma cantina escolar, Antônio? Eu falei: bora. Aí, e se isso aí puder ser uma cantina e papelaria? Porque assim a criança pode comprar o produto, o lanche dela, e ainda pode comprar essa papelaria que ela precisa. E Deus foi me dando a ideia. E para a glória de Deus, irmão, vai ser fundado nesse mês de janeiro. Para a glória de Amém. Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, foi uma honra participar desse culto. Mal posso esperar, meu. Mas vai não, tá? Quanto mais assim eu sou chamado, mais eu me alegro, mais eu fico feliz, mais eu sinto vontade de trazer mais palavras assim através do Espírito Santo. Deus seja louvado. E assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus.